venha viver para a Agra. Nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite. Esta semana completamos 30 edições da Tribuna Soberana e, sem demoras, vamos para as notas iniciais. Dr. Paulo Matos, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Gil. Boa noite às pessoas que nos veem. Manifestava logo no início deste programa uma preocupação com as pessoas que estão a sofrer com esta pandemia, nomeadamente os donos de restaurantes, de pequenos comércios, que, enfim, apesar dos propalados apoios do Governo, vivem com grandes dificuldades e não sei o que será no próximo ano com as falências que vão surgir, certamente. Há uma greve de fome de restaurantes, ou pelo menos donos de restaurantes, na Assembleia da República. Eu não sou adepto que os governos também tenham que andar ao sabor de greves de fome e tenham que responder, porque há pressão de greves de fome. Nunca fui adepto dessa estratégia, mas de qualquer modo acho que o governo devia receber estas pessoas e mostrar algum humanismo. Estamos a falar de um governo socialista, apoiado pela esquerda, e, portanto, deve tratar as pessoas que estão em dificuldades com alguma, enfim, compaixão, para não falar de necessidade de os apoiar. Porque é muito difícil de entender como é que neste país se tratam ainda as pessoas de forma desigual. Os restaurantes estão a ser prejudicados de uma forma, enfim, grave, quando há outras manifestações em que as pessoas se reúnem e em que as regras de segurança nem sempre são cumpridas. Portanto, eu entendo que é um exagero o que se está a passar com a restauração ou com as restrições que são impostas à restauração e acho que devia haver algum apoio a estas pessoas. Estamos a falar de um tempo em que previsões da OCDE dizem-nos que Portugal vai crescer 1,7% em 2021, não os 5% que o Governo prevê. Em 2022, 1,9%, ao contrário de 3,4% que previa o Governo. O desemprego vai aumentar, cerca de 9,5% em 2021, 8,2% em 2022. Bem sabemos que as previsões da OCDE são sempre mais pessimistas do que as previsões do Governo, pelo menos em Portugal. Mas estamos a falar de uma organização credível e que se baseia nos dados que tem da economia e já entra em linha de conta com a pandemia. Portanto, a pandemia não pode servir de desculpa para esta situação, totalmente, não pode, tem a sua cota-parte de responsabilidade, mas há questões que são estruturais na economia portuguesa. Quer dizer, nós prevê também a OCDE uma dívida pública, não é? Quase a rondar os 140%, eu não sei. Enfim, houve um sujeito que uma vez disse que a dívida pública não era para pagar. Efetivamente, 140% do PIB, não é? que prevê a OCDE para 2022. E, portanto, com diminuição das exportações, que também se prevê, porque os países da Europa estão a importar menos de Portugal. E, portanto, há uma diminuição. Haverá na economia uma diminuição das exportações. Nós, que temos uma economia baseada no turismo e nas falências que, conforme eu referi a começar o programa, que estão previstas, eu não sei onde é que nós iremos parar. É certo que, como referi há pouco, a pandemia vai servir para desculpar, mas não esqueçamos que Portugal também vai receber fundos comunitários em bons montantes. A Europa está a apoiar os Estados-membros a níveis muito importantes, que não apoiou no passado,
e, dependendo de nós, como sempre dependemos das outras economias, Portugal é uma economia muito dependente, temos sempre a desvantagem de ser uma economia periférica, dependente das outras, e eu não sei o que é que vai acontecer, não é? Acho que se anda em Portugal a facilitar muito em termos de governação, pagam sempre os mesmos, não é? Há até quem diga que isto não vai ter solução a não ser com mais aumento da despesa, mas se o aumento da despesa... Aumento de impostos. Se o aumento da despesa for necessário, eu não vejo que tenha a solução no contrapolo que não seja aumentar impostos. Agora, é preciso que se aumentem os impostos sobre quem tem dinheiro e não sobre as classes médias e trabalhadoras. Isto parece o Partido Comunista a falar, mas aqui todos temos que ser solidários e, portanto, eu acho que deve haver preocupação com estas matérias e era a minha primeira nota aqui no programa. Previsões nada boas para o nosso futuro. Dr. Gil Ladeias, boa noite. Que nota inicial nos traz? Boa noite, Jorge Costa. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos aqueles que nos veem. Eu gostava de só dar uma pequena chega àquilo que disse o Paulo. É que estes números são maus, mas os números da nossa evolução económica dizem que nós temos vindo-nos a afastar do rendimento médio europeu há 10 anos. E isto é grave. Ou seja, o que é que nós estamos a fazer de errado que outros países estão a fazer bem, que conseguem aumentar a sua produtividade e aumentar o seu nível de vida. Porque aquilo que nós estamos a fazer é diminuir o nosso nível de vida. E isto é problema de macroeconomia e do que é que se tem feito aos dinheiros públicos que vêm para cá, dinheiros europeus, e como é que nós trabalhamos. Sim, problema e de isto exige governação. uma reflexão a nível do governo, ao nível mais alto, para de uma vez por todas cortarmos com isto. Nós não podemos andar... Nós dizemos sempre que vamos subir qualquer coisa, vamos subir, mas estamos a decrescer relativamente aos outros. Porquê é que os outros, mesmo. a empobrecer. Porquê é que os outros estão a crescer mais? O que é que nós temos de fazer? E será terapia de choque? Ok, pode ser terapia de choque, mas tem de ser dito aos portugueses o que é que os outros estão a fazer, como é que eles conseguem atingir os objetivos que nós estamos a perder. Porque, senão, daqui a pouco, este país é para aqui. O que é que vamos fazer? O que é que serão as gerações futuras cá? Para já não falar na crise da segurança social. Todas as que é crises, preciso garantir o futuro. Tudo o que vem. As nossas reformas. Mas eu não ia falar sobre isto. Eu ia começar por uma nota positiva, não é? Ia saudar os 25 anos da Dorfeu, portanto, que se vão comemorar agora esta semana, dizer que a Dorfeu foi um acontecimento marcante dentro da cultura e dentro da paisagem cultural do Concelho e da região, porque cimentou uma posição e, portanto, aqui os meus parabéns a toda aquela equipa que, ao longo dos anos, tem vindo a fazer aquele papel. Agora, também um recadinho. Eu gosto sempre de dar um recado, não é? Eu gostaria que a Dorfeu, pelo menos uma vez por ano, inovasse e tivesse um programa. A tua relação nunca foi pacífica com a Não, Dorfeu? foi pacífica. Aliás, posso dizer que tomei uma decisão muito difícil enquanto Presidente de Câmara no início, quando estávamos com graves dificuldades financeiras e optámos por apoiar o projeto da Dorfeu num plano quinquenal, trienal, e com um investimento vultuoso para a altura. E que permitiu alavancar a Dorfeu, porque senão estou convencido que a Dorfeu neste momento seria, ou não seria uma associação, seria uma associação igual às outras, ou então não seria. Mas, obviamente, tivemos discussões, e não tenho dúvidas relativamente a isso, e pontos de vista diferentes. Por exemplo, um que é público e notório relativamente à utilização... Às instalações, não é? Eu dei liberdade criativa para fazerem um projeto adaptado às suas necessidades para a Dorfeu ficar na Alta Vila e por pormenores que seria fastidioso estar aqui. Relacionados com a incubadora cultural, ou não? Sim, relacionados com a incubadora cultural, mas eram pormenores de funcionamento, as relações, obviamente, que se toldaram e, portanto, esse programa foi posto em causa. Isso não quer dizer que a Câmara não tenha continuado, noutras áreas, a apostar e a apoiar a Dorfeu. Agora, entendo que
deveria, pelo menos uma vez por ano, exemplo do que foi feito com o Rio Povo, e depois a ter uma iniciativa que fosse criativa e diferente e que ressaltasse os valores desta região. Porque eles desenvolvem bem um programa de concatenação de concelhos para ter um programa articulado de cultura, Iniciativas culturais, que é um bom caminho, está bem estruturado, porque há economias de escala e alargam a cultura e os mesmos artistas e coisas até diferentes e divergentes a diferentes concelhos, mas não, isso é comprar espetáculos. É preciso uma criatividade. Eu achava que deveriam ter uma criatividade e ter um espetáculo por ano que fosse criativo e que fosse diferente. Mas eles têm uma escola de música e dedicam-se ao... Sim, mas isso tudo, Sim. ok. Mas Rio Povo e parecidos não houve mais, ok? Só aconteceu uma vez e depois Eu fiquei sempre com a ideia que não houve mais porque a Câmara não alavancou essas iniciativas. Inclusivamente a Não Câmara é essa a razão. lançou um desafio para deixar de ser no sítio onde era, para vir para entre as pontes. Okay? A coisa que eles Por têm isso- é criatividade. Eles introduziram, do meu ponto de vista. Né? Eu sou suspeito, porque gosto da Orfeu, das iniciativas, e tu também sim. gostas, Sim, não é sim. essa a questão. A questão é de gestão do projeto cultural. Portanto, se nós quisermos um projeto cultural de vanguarda, temos que aproveitar associações como esta. Foi assim que aconteceu em Tondela, com a Acerte, mas também estou de acordo que tem que haver iniciativa, né, da parte, porque no fundo é uma associação privada, não é, que pode ser um parceiro importante. É um para- parceiro importante. E para a deve política ser. cultural. Eu só digo aqui assim, é só a picar um bocadinho para ver se temos alguma coisa de maior Um qualidade. espetáculo e do género do diferente. Rio Povo entre pontos permitiria, pelo menos, ter maiores assistências Exato. do que aquelas que se tinha Sim, sim. na antiga piscina fluvial do Sport Aos E Valseaga. tinha outras... Outras condições também. e necessitava de outras exigências, outra envergadura, não sei quanto. Não Era um esquecendo- espetáculo diferente, seria um espetáculo não diferente. esquecendo, peço desculpa de interromper, que também houve uma mudança de paradigma no que se entende por política cultural, não é? A partir do momento em que se passou a dar relevo a manifestações de massas, como o Agitagda, enfim, eu acho que há lugar para tudo, Mas não é? estava Mas incluído, estava estava englobado no estava agitado, estava integrado englobado. no mas Agitagda. esqueceu-se um bocado a vertente cultural pura, Não. em detrimento da Não, comercial. Agora digamos. tenho de defender também. O Agitagda tem lá... Também tem participação algumas da- bandas, por exemplo. que da Orfeu. Nem Teve falo em sequer determinadas alturas tem a participação. Orfeu, mas tem outras coletividades que fazem espetáculos. Porque também, e foi uma das coisas que sempre fizemos notar às coletividades, eles não podem ter o mesmo repertório e fazer sempre as mesmas coisas, porque a pessoa vai ver uma vez, não vai ver a segunda vez a mesma coisa. Sim. E tem de inovar. conceitos E têm que isso, mudar. Exatamente, isso tem acontecido nos corais, portanto, eu acho que houve uma evolução muito grande a nível cultural, e a nível cultural não, a nível de repertório, de bandas, de grupos corais, etc., mudaram bastante. Eu, para O dizer, papel da Orfeu foi fundamental Sim, sim. nisso, do meu ponto de Eu, para vista. dizer a verdade, e agora aqui é uma confissão... Mais um toque. Não, uma confissão pública, não é? Eu, quando ia a uma representação num grupo coral, as primeiras, eu dizia, epá, uma estupada, não é? Porque era sempre a mesma coisa. A gente ia ouvir as mesmas coisas. Chegou uma determinada altura que não, era um prazer ir, porque na realidade as coisas eram diferentes e tinham qualidade. Nos temas da semana recuperamos ainda as grandes opções do plano e orçamento da Câmara de Águeda para 2021, cuja prioridade é a saúde. O documento foi aprovado com o voto de qualidade do Presidente da Câmara, verificando-se que a extensão de saúde de Travassou ficou fora do bolo. Das intervenções destacadas por Jorge Almeida para a saúde, emergem apenas a requalificação das instalações do Hospital de Águeda, a Unidade de Saúde de Guarda de Cima, a requalificação do Centro de Saúde de Águeda e a instalação da Unidade de Saúde de Borisca de Voga no antigo edifício do Jardim de Infância Local. Dr. Paulo Matos, que leitura é que faz destes dados? Ou deste dado factual? Sim, esta questão de Travassou, enfim, está sempre subjacente a ideia de que há ali algo latente
na relação entre, pelo menos, o Presidente da Câmara e o Presidente da Junta, se não for de outra forma, não é? Porque, né, vamos lá ver, mas também é preciso dizer que esta obra é uma obra da Junta de Freguesia, que vai ser paga pela Câmara. Portanto, através do protocolo que a Câmara há de fazer. A Câmara tem que ter uma verba contemplada em orçamento para a pagar. Sim, e acho que deveria ter integrado neste orçamento para ser aprovado ainda numa Assembleia Municipal deste ano. Não o sendo, havendo já concurso, havendo já a obra já foi adjudicada, já há prazo de execução, embora haja dúvida se se pode fazer a obra em 12 meses, se em 10. A verdade é que a Junta, não havendo verba inscrita, a Junta pode ter que fazer o adiantamento da verba, não é? E a Junta, sou eu a pensar, não falei com ninguém sobre isto, mas as juntas de freguesia também podem ter algum receio, e havendo aqui alguma crispação que ainda não foi resolvida, algum receio de assumir um compromisso destes, porque são 300 mil euros, não é? Ora bem, também há uma verba aberta nos contratos interadministrativos, que dará para incluir, provavelmente, esta obra. Mas vamos lá ver. Pode haver duas razões para a Câmara não ter incluído. Uma, tem obras com outras freguesias que também tem que incluir nos contratos interadministrativos. Não contava que a obra andasse, ou melhor, que o concurso, etc., e a adjudicação não fosse tão rápida. Mas, por outro lado, há um compromisso público e, portanto, eu acho que esse compromisso está seguro, não é o facto de não estar... Está escrito, Claro. Não, estou a perguntar se está titularizado entre a Câmara e a Junta de Freguesia. Não tem que haver um protocolo, Ainda isso não há. não há ainda. Não, para mim está firme quando houver isso. Pois, não há esse protocolo e é legítimo que da parte da Junta de Freguesia, não é, haja dúvidas. E, portanto, não vejo que seja grande política, a não ser por razões de estratégia. Enfim, depois se a obra... Se tiver que se fazer se tiver que a Câmara adiantar a verba já no início, em abril de 2021, a obra vai-se fazendo. Enfim, eu acho que isto tem a ver com gestão política. E eleitoral também? E eleitoral, disseste bem, tem a ver mais com gestão eleitoral. Perdão. Mas se isso estiver relacionado com questões dessa natureza, é mau. É mau, não vejo. Se incluíram a obra da Guarda de Cima, a requalificação do hospital, o centro de saúde, enfim, tudo o que está relacionado com a saúde. A requalificação do hospital que vai para segundo concurso, para novo concurso, e centro de saúde que vai para segundo concurso. Claro. Portanto, esta unidade de saúde de Travassou aparentemente está mais adiantada do que estes projetos do hospital e do centro de saúde de Águeda, porque a obra já foi a concurso e já foi adjudicada, inclusive. Pronto, esta questão... Já foi adjudicada? Já. Sim, sim. Esta de Travassou, não é? Sim. Já foi adjudicada, há uma empresa já definida para fazer a obra. Agora, eu penso que haverá uma explicação, certamente, mas que não seja uma explicação que tenha a ver com gestão eleitoral, não é? Porque isso será muito mau. Já é tempo de acabar esta acrimónia permanente entre a freguesia de Travassou, a Junta e a Câmara. Dr. Gil Ladais, não sei se quer dizer alguma coisa relativamente a este caso concreto de Travassou. Eu acho que é um caso notório de falta de transparência do orçamento e de jogo político com o Presidente da Junta. Eu no lugar dele, teria muita dificuldade, antes de ter um preto no branco escrito o contrato, em avançar com as obras até com a adjudicação. Assumiu responsabilidades com o empreiteiro e não tem nenhum suporte que dê base a isto. Porque aquilo que deveria estar, na minha opinião, no orçamento era uma verba consignada diretamente, transferência para a Junta de Freguesia. É o que seria normal. E hoje, no valor de X para obras Na estação de saúde. no centro de saúde, ou do posto Extensão médico, de saúde. estação de saúde. Era isso que deveria estar. Quando começamos a entrar, e sabendo das dificuldades de relacionamento que existem entre presidentes, eu tenho dúvidas, portanto, sobre a forma como isto está
a ser feito e os riscos que está a correr, não é? Também, obviamente... São compreensíveis as preocupações da Junta, do meu ponto de vista. Sim, porque devia estar transparente, teria uma verba consignada no orçamento, ponto. Porque, inclusivamente, a obra ser feita pela Junta ou ser feita pela Câmara, não vejo grande problema nisso, mas vai fazer obras muito maiores noutros locais e assume. Isto aqui também é um papel para dizer que para a Junta de Freguesia para Travassoco no próximo ano que vão não sei quanto. Pronto. Mas pode ir na mesma e estarem as coisas claras. Já agora, sobre o hospital, eu volto à questão. E se é verdade que vai haver uma ligação à Águeda Aveiro, e é preciso, deveria ser falado com o Ministério da Saúde, saber qual é o futuro do Hospital de Águeda. Porque se o futuro do Hospital de Águeda é só ter a urgência, mais vale fazê-la no centro de saúde. Está lá terreno e fica um complexo em que as pessoas vão ser atendidas, têm urgência, têm tudo integrado no mesmo bloco. Não ficamos partilhados, precisamos de uma radiografia quando vamos ao centro de saúde e temos de ir cá abaixo e depois voltamos. Clarificar estas coisas. Sim. Qual é a opção da Qual é a parte opção? da autarquia? Não é da autarquia. É que aqui quem manda é o Ministério da Saúde. E isto, para a Câmara meter nesta obra 500 ou 600 mil euros, que é muito dinheiro, okay, tem que saber onde é que vai ser aplicado. Em que é que vai ser? Isso faz sentido em termos de futuro. Porque se for para depois ter um médico ou não ter médico nenhum aqui na urgência, como já aconteceu, então pense-se num novo modelo. Não faz sentido ter umas instalações ali assim só para ter 2 médicos e umas consultas externas. Vai lá para cima tudo, junta-se tudo, cabe tudo, não há problema nenhum. Lá está, portanto, tem que haver diálogo com tem a de haver administração diálogo, do centro hospitalar. E tem de haver pensamento estratégico do que Claro. é que vamos fazer. O que é que vamos fazer? Não é? Porque, bem, E a ampliação do Centro de Saúde de Águeda podia voltar-se para a zona de estacionamento e a zona verde? claro, porque não? Porque não? Depois ficamos com o problema do estacionamento para resolver, mas esse também se resolve. Okay? Até conjuntamente, se for preciso. Okay? Certo? E a Santa Casa da Misericórdia? A Santa Casa da Misericórdia... Perdia um rendimento importante no seu orçamento? Mas a Santa Casa da Misericórdia está sujeita a que isso aconteça mais tarde ou mais cedo. Também pode ser equacionado se quer transformar aquilo numa unidade de saúde e chamar outros operadores para cá. Okay? Ou dirigi-la? Ou dirigi-la. Mas dirigi-la, eu acho que é melhor ter outras pessoas que pode dirigir só por cima e ter outros operadores que o façam. Mas equacionar o que é que deve fazer. Não é? Porque para a ocupação que o Hospital de Águeda está a ter, acho que não faz muito sentido. Neste momento. Pronto. Julgo que os próximos... Desculpa, o Hospital de Aveiro vai ser ampliado. Todas as falências que estão aqui, com exceção da urgência, porque não, irão para lá. Okay? Não vi. O plano da CIR é para aí que está virado. Totalmente virado para aí. Para o Hospital de Aveiro. Exato, vai tudo para lá. Portanto, devemos ver aquilo que andamos a fazer aqui, quais são os investimentos em termos de futuro, para que não andemos aqui depois a dizer, devíamos ter pensado, não sei quantos. Mas também é verdade que a CIRA defende obras de remodelação Sim, das sim, unidades de sim. Águeda e de Estarrejo. Sim, isso é O verdade. seu plano de atividades para o próximo ano. Desculpa. Mas o grosso da coluna vai para o Hospital de Aveiro, a ampliação. Esta defesa é aquilo que tem de dizer, porque retira os conteúdos, okay? Retiram os conteúdos para o hospital e depois diz, precisamos lá fazer umas obras, precisamos pintar as paredes. Para que é que nos interessam umas paredes pintadas se não tem serviços lá dentro? Okay? Porque é isto que se está a passar. Okay? Esvazia os serviços todos, levam para lá, então faz lá umas obrinhas e tal, e aquilo continua. E a gente olha para o edifício. Pensamento estratégico que não há sobre saúde, sobre educação. Há planeamento estratégico por parte do engenheiro Ribal Esteves. Okay? Mas isso ele faz o papel dele. Defende, portanto, que o Presidente da Câmara de Águeda devia não só solicitar uma reunião à Ministra da Saúde, como colocar-se à porta do gabinete de Marta Temido. Eu acho que sim. Acho que O isto Dr. João Reis, numa certa ocasião, Não passa por enviar carta. fez uma espera ao Primeiro-Ministro. Sim, isso também achei exagerado. Pedro Passos Coelho, em Oliveira do Bairro, Não. por causa do Hospital de Águeda. Estou-me a recordar. Sim. Porque quando não há respostas, Sim.
Desculpa, depois fui lá também, mandou atender um secretário de Estado que disse, desculpa lá, mas eu vou-me embora, não estou cá a fazer nada. O senhor não sabe nada do assunto. Mas tu tomaste essa iniciativa individualmente, Não, como Presidente. desculpa. Eu acho que tem que haver uma força mais... Não há forças. Okay? Mais convincente. É todas a tentarem. Estava lá um senhor, que agora está na Caixa Geral de Depósitos, que por isso simplesmente não recebia ninguém. Okay? Aí o Ministro... Um ministro. Okay? E nós não íamos lá para procurar soluções. Havia problemas aqui, estávamos dispostos a entrar com dinheiro, como propusemos na altura, e queríamos ajudar ao problema, não era ser mais um problema. Mas pessoas que não ouvem, okay, nem querem ouvir, fizemos exposições, mandámos para lá mails, com cartas e mails. Todos os dias mandava, todos. Então, pronto, entra cartas e mails é pouco, Sim. muito pouco. E pedidos de reunião. E pedidos de reunião, que nunca se realizam. Penso que os próximos 2 temas poderão ser discutidos aqui num só. Primeiro, a Assembleia da República chumbou na semana passada uma transferência de 476 milhões de euros para o novo banco. Por outro lado, o futuro da TAP continua a dominar parte da atualidade nacional, numa altura em que se anuncia um aperto de cinto que pode chegar aos 50%, mais de 2.000 despedimentos e cortes na frota. Dr. Paulo Matos. Bem, o novo banco e a TAP são discussões que perduram ao longo dos anos e são 2 buracos financeiros. Sem fundo. Esta questão da transferência de mais uma tranche para o novo banco, o Primeiro-Ministro é que introduziu a novidade de que só haveria transferência depois de feita uma auditoria. A partir daí, deixou no ar a ideia de que um contrato podia não ser cumprido em função do resultado da auditoria. E, portanto, eu acho que também não sou defensor de que os contratos não se cumpram. Se a verba tiver que ser transferida porque está contratualizada, não vejo como fugir, porque senão isso vai parar aos tribunais e depois pode sair mais caro ainda ao contribuinte. E, portanto, o que é exigível é que o envio da tranche e o pagamento último que seja feito seja escrutinado na Assembleia da República previamente. Eu acho, e isso depende quer da auditoria, quer do escrutínio político no órgão onde deve ser escrutinado, que é a Assembleia da República. E, portanto, eu acho que é isso que os partidos devem defender e não devem abdicar disso, porque pode uma auditoria dar como resultado que há incumprimentos da parte de uma das partes, que é o novo banco. E, portanto, o Estado pode, eventualmente, não transferir por incumprimento da outra parte. Mas o que é importante, e eu acho que este é um não assunto para ser discutido, enfim, da forma como está a ser discutido, porque houve uma votação última no Parlamento em que esteve o PSD ao lado do Bloco de Esquerda, até parece que são partidos que tenham afinidades. Negativa. Que tenham afinidades, mas hoje fala-se muito nesta coisa da coligação negativa, porque sempre que se está contra o governo há uma coligação negativa. Ora bem, eu acho que em democracia é possível estar contra o governo, não no sentido de não fazer cumprir contratos, porque isso é impossível, do ponto de vista jurídico até, e sobretudo do ponto de vista jurídico, mas no sentido de confrontar o governo com uma decisão, ou o Primeiro-Ministro com um problema, ou uma decisão que foi dele. Ele é que anunciou na Assembleia que tudo estava dependente de uma auditoria. Não sei se a auditoria já foi feita, se o resultado já veio a público, eu acho que não. E, portanto, eu acho que este é um assunto que é mais para enfim, para encher jornais, etc. Agora, a TAP, o Gil já aqui introduziu várias vezes esse tema. A TAP já recebeu dinheiro agora, por força da pandemia, já recebeu dinheiro aprovado pela Comissão Europeia, não é? E pode receber até 1.200 milhões, já recebeu 582 milhões. Enfim, o Estado está a dar garantias à TAP e já deu até 500 milhões para a TAP ir ao mercado financiar-se.
Enfim, estamos aqui perante um buraco. buraco. O plano de reestruturação tão falado, porque há um plano de reestruturação que ninguém conhece ainda, nem os pilotos aviadores que meteram uma providência cautelar no Tribunal exatamente pelo Governo não dar a informação de qual é este plano de reestruturação, quantos trabalhadores efetivamente vão ser despedidos, que cortes é que vai haver na frota dos aviões, etc. E, portanto, há aqui um caldo explosivo e, nestes caldos explosivos, a avaliar pelos resultados, ultimamente, na política em Portugal, quem se lixa é sempre o contribuinte que é chamado a pagar o que não deve. Dr. Gil Madeiros, o que é que lhe apraz dizer sobre estes dois buracos? A questão do novo banco e da votação, da não aprovação, é um não assunto. Estar a fazer uma provisão, que eu saiba, mas acho que ninguém conhece o contrato, não diz lá que o Estado tem de pagar obrigatoriamente aquela quantia. O entendimento do Presidente do Banco não é esse. Mas eu se estivesse aliás, e o banco está a fazer tudo, vai levar até ao último cêntimo. Isso eu não tenho dúvidas nenhuma, vai tentar. Agora, o que está no contrato é que o Governo tem de pagar aquilo, o que for determinado pela auditoria, que são as contrapartidas. Ora, é uma quantia indeterminada. Ora, ter sido chumbados 400 milhões, podem ser só 200. Eu não me acredito, acho que vão ser 700. E a qualquer momento se fazem um retificativo. Ora, nem mais. Faça um retificativo e está resolvida a questão. Portanto, não há por aí problema nenhum. Não é, tem de ir à Assembleia a aprovar. Eu acho que no lugar do Rui Rio eu teria sido irónico para com o António Costa. Teria de dizer, só votei isto negativamente para evitar os problemas do seu Ministro das Finanças lhe desobedecer. Okay? Era o que ele teria dito, portanto, porque na realidade ele disse que não ia ser pago, enquanto não houvesse a auditoria, o Ministro das Finanças fez, então, para não haver dissabores, não haver problemas, não causar problemas dentro do Governo, votava contra para trazer lá essa fatura. Sobre a TAP, isto são só os primeiros capítulos, porque vender aviões é fácil. Okay? Acho que até já estão 7 ou 8 vendidos. O problema vai ser as pessoas. E dentro das pessoas, os pilotos que lá estão. Os pilotos são altamente remunerados, já deram provas de grande capacidade de união e de mobilização. E neste momento existe uma outra coisa. É crise mundial de excesso de pilotos. Se isto fosse numa altura em que diminuição eles iriam-se embora, não levantariam problemas. Por isso, os problemas na TAP estão a começar. E depois de começar a tentar levantar voo, vão começar as greves. E vai ser muitas greves que vão haver. Por isso, eu não sei se os 4... E o Estado tem adquirido mais posição, portanto, tem já uma participação de 70 e tal por cento. Eu não sei se os 4 mil milhões que foram ditos pelo Presidente do Conselho de Administração que seriam necessários vão ser suficientes para isto. Porque a TAP vai ser um buraco parecido com o novo banco. Sim, sim. E é depois, por estas coisas... São irmãos gêmeos. Nós temos de pensar o que é que se anda a fazer neste país, é aquilo que eu tenho dito. Ainda que disse aqui hoje, onde é que estamos a investir o dinheiro? O que é que andamos a fazer? E estamos a afastar-nos do nível de rendimento da Europa. Estamos a empobrecer enquanto povo. Para onde é que estão a ir os nossos rendimentos? É para pagar estas coisas? E para um déficit público previsto pela OCDE, que eu falava há bocado, de 6,3 para 2021. Ao contrário dos... Não, para 2021... 1,7. Isso é o crescimento. Estou a falar do déficit público, né? O déficit das contas públicas. Sim, vai ser elevadíssimo nos próximos anos. Porque o turismo não vai ser... Isto não vai ser... 4,3 em 2021, 6,3 em 2022, prevê a OCDE. Os analistas diziam que isto poderia ser uma crise em V. Mas toda a gente já viu que não é V nenhum, que não se sabe muito bem como é que isto vai ser. Porque a recuperação, e em especial em Portugal, nós estamos muito dependentes do turismo,
Nós até 2022 não temos solução. Então, com estas TAPs e novos bancos a pairar, vamos ter problemas sérios. Não há milagres. Vamos para as notas finais, Dr. Paulo Matos. Uma nota final, não tenho nada de especial, mas de qualquer modo... Nenhum livro. Não tenho um livro, podia trazer o livro que anunciei há dias num artigo, que é As 10 lições para o pós-pandemia, do Fareed Zakaria, que é um autor americano, mas proximamente, certamente, podemos trazer aqui livros. Eu penso é que nós, em Águeda, continuamos a viver este Natal em condições que não são muito compatíveis com o investimento que fizemos, quer na iluminação, quer no Pai Natal. Foram eliminadas determinados eventos, mas perdura o Pai Natal, que pode juntar muitas pessoas, e continuamos a não ver, como aqui foi salientado pelo Gil já várias vezes, organização do acesso das pessoas, que certamente nos dias mais próximos do Natal se vão juntar em grande número na Baixa d'Águeda, não é? Isto é preocupante, mas de qualquer modo, oxalá a Câmara possa organizar este Natal de forma a que a nossa situação enquanto Conselho em situação de risco elevado não se vai muito elevado, não se vai elevar ainda mais. Faço votos para que não, para que as coisas aconteçam pelo melhor. Fica aqui uma nota de aviso à Câmara Municipal para organizar bem este acesso de pessoas ao Natal. Nos últimos 4 dias, mais 64 casos positivos em Águeda e mais 2 mortes. Dr. João Eu também vou referir o Covid, mas eu vou dizer às pessoas, sempre que possível agora, neste fim de semana, fique em casa. Okay? Este fim de semana que vai ser alargado para aqueles que têm tolerância de ponto, e portanto, fique em casa. E, se tiver possibilidades, portanto, encomenda a refeição ao restaurante, porque poderá estar a contribuir um pouco para a economia local. Essa questão que o Gil levanta dos feriados, continua a haver uma desigualdade gritante em Portugal. Quer dizer, os funcionários públicos têm tolerância de ponto nas segundas-feiras antes do feriado. Os funcionários privados substituem por dia de férias, mas, portanto, não ganham. Os funcionários públicos têm tolerância de ponto e ganham o dia. Portanto, há algo que continua a ser filhos e enteados em Portugal e nomeadamente... O funcionário público trabalha 35 horas, privado. Pois, mas a verdade é esta, quer dizer, as pessoas questionam-se muito sobre isto, não é? Há desigualdade e a pandemia, este livro que eu referi há bocado, salienta muito a desigualdade que aí vem, não é? E que nós temos que ter cuidado, porque se somos democratas e somos sociais, ou socialistas, ou o que quer que seja, o que é preciso é que sejamos justos e tratemos toda a gente de forma equitativa, o que não está a acontecer. E com estas 2 notas finais está concluída mais uma edição da Tribuna Soberana, a 30ª no caso. Regressamos na próxima semana, já com uma ideia precisa do que será o próximo Natal e a passagem de ano. Boa noite.